consistência. Só se dá valor a um barco quando o barco está partido. Só se dá valor à comunhão com Deus quando ela falta. Assim, naquele lar amoroso de um pai extremoso, começava a rebeldia através daquele filho. Entrava ali a tristeza. O filho mais jovem quer sair da casa do pai. Chegou o uso da razão. Entrava em tentação. Não ouvia mais a voz da sujeição. Não ouvia mais a voz do pai. E queria sair de casa do pai. Aquele pai abastado gostaria que a fortuna da família ficasse na família. Todos estavam trabalhando para um proveito comum. A Bíblia Sagrada diz: não deis aos cães as vossas pérolas. É muito mau que um operário que ganha o seu pão para sustento da sua casa, da sua família, se veja privado de comer o seu próprio pão com os seus, porque foi assaltado, espancado e roubado. Será muito triste. E há muitos que estão deixando aquilo que Deus lhe deu com muito amor. A Bíblia Sagrada diz que há mais alegria no céu por uma alma que se salva do que por 99 justos que não necessitam da salvação. Mas há muitos que não dão valor àquilo que Deus lhe concedeu. A Bíblia Sagrada diz que muitos são como a porca lavada que voltam ao espojador da lama, ou como o cão que volta ao seu próprio vômito. Assim, aquele jovem ia ser roubado de toda a sua fortuna, porque decidiu sair da casa do pai e não querendo mais a sua supervisão. Aquele filho trabalhava para a casa, compreendia que um dia teria uma herança, sabia da bondade do pai, mas um dia começou a história da sua desgraça. Lá no verso 12, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Começou a sua exigência, começou a não querer a supervisão do seu pai. Este jovem não queria mais ser mandado, queria ser livre, queria também dar ordens, ser senhor de si mesmo. E há muitos que comem a comida dos porcos, literalmente falando, além daqueles que comem a comida do diabo, espiritualmente falando. Os filhos do pai são ricos, diz a palavra de Deus. Na casa do pai nada lhe falta, mas fora da casa do pai são uns desgraçados, uns miseráveis. A história desta parábola é uma alusão à vida do homem sem Deus, pensando poder viver segundo o seu intelecto, segundo a sua capacidade, mostrando-nos o Senhor o resultado das más decisões e ao mesmo tempo remédio da cura daquela chaga, da ferida que lhe causou aquela queda. Dou graças a Deus por esse remédio. Naquela casa havia proteção, paz e bênção, mesa farta, criados para os servir, etc. Mas também teria que haver respeito, obediência e submissão ao seu pai. Deus não é injusto, criou o homem livre, mas mostrou-lhe o efeito da desobediência. Agora, Adão, agora, meu filho, por tua causa, a terra é maldita. Olha que estas palavras ainda hoje soam a estes ouvidos e aos vossos ouvidos. Por tua causa, por tua causa. De que se queixa o homem? A Bíblia diz que ele se queixa do seu próprio pecado. Por tua causa, a terra é maldita. Espinhos e cardos te vai produzir. E tu terás que comer o pão no suor do teu rosto, até que te tornes à terra, porque dele foste tomado, ou dela foste tomado. Portanto, o homem queixa-se do seu próprio pecado. Deus, contudo, tem dado ao homem, depois da sua queda, irmão, e ainda não retirou da terra as maldições que o Senhor trouxe sobre Adão, sobre Eva e sobre a serpente. Ainda não retirou. Desde que há homens na terra, essas maldições ainda estão na terra. O homem come o pão com o suor do seu rosto, as mulheres têm os seus filhos com dores,
e a serpente anda de rastros. Estas coisas ainda estão na terra. Deus não as tirou ainda, para que o homem saiba que é por causa do homem que estas coisas aconteceram. Deus não criou o homem para chegar a esta situação. A serpente enganou o homem e ainda hoje o diabo tenta e engana a humanidade. E olha, os outros, desde pequenos, podem ter uma religião, mas começam a vida sensual e a vida de pecado já estão nas suas garras. Mas lembre-se que ele não anda atrás desses que são seus, mas anda atrás daqueles que deixaram o seu rebanho para entrar no rebanho de Deus. Os prazeres do mundo, a beleza da carne, o gozo do pecado, as concupiscências de Eva atraíram este jovem. Dava início a uma viagem degradante, tinha feito uma decisão e uma escolha. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos da morte. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Provérbios. O Pai justo e santo logo repartiu a fazenda pelos filhos, diz o verso 12. O diabo mostrou e mostra a toda a gente os reinos deste mundo e atrai e engoda os homens da carne do homem e se corrompe. Satanás corrompe-lhe os sentidos. No verso 13 diz que o quadro do homem fora da companhia de Deus é terrível. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O resto da história que nós não lemos diz que o segundo filho diz que ele tinha gastado tudo com as prostitutas, com as meretrizes. Viveu dissolutamente. É quando não há a supervisão do pai que o homem cai nesta desgraça. Não foi assim que ele aprendeu na casa do pai. O diabo anda enganando o homem e ele começa na juventude. O filho mais novo partiu para uma terra longínqua. Nas escolas, na família, as drogas, o sensualismo, a vida noturna, o crime e, por fim, a corrupção dos valores que Deus dotou ao homem levam-nos a atos irracionais. Satanás é master, é esperto, é levar a juventude para fora de casa à noite para os corromper. Os pais pobres chegam a casa cansados do trabalho e depois Satanás, olha, o teu pai e a tua mãe estão descansando, é a altura que tu vais gozar a tua vida. Manda o diabo para o inferno e siga a Jesus. Por fim leva os homens a atos irracionais. O fim de muitos é o suicídio, o hospital e até o chamado manicômio. O diabo paga mal a quem o serve. Verso 14 ao verso 16 desta mensagem queremos ler de novo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome. E começou a padecer necessidades, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Nós estamos dizendo já desde o princípio que esta história é uma ilustração para nos falar de uma verdade espiritual. E agora vejamos a parte literal que o Senhor Jesus Cristo ensinou e translademos-la para a parte espiritual. Diz a palavra de Deus que ele gastou tudo, perdeu tudo quanto tinha, tudo o que era de bom, tudo o que era de Deus, esqueceu tudo, porque é isso que faz Satanás, obscurece a mente, o espírito, leva-o à sujidade. E o homem diz que houve uma grande fome, passou necessidades terríveis, até que queria comer as bolotas que os porcos comiam. Ao contemplarmos a casa do Pai, a situação deste jovem, aqui nós aprendemos a desgraça e a situação de todo o pecador que vem a este mundo. Muitas vezes a história não se repete apenas no sentido espiritual, mas também no sentido literal. Na vida do homem, esta é a razão da desgraça social dos nossos dias. Como tudo aconteceu, o pecado, a tentação, a concupiscência, o desejo carnal, são as bases da desgraça. Assim, neste ensino de Cristo, vemos também o remédio que ele deixou para curar a chaga. E isso é simplesmente maravilhoso. A Bíblia Sagrada diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus lançou vários apelos ao pecador perdido para a sua restauração.
Esta foi, na realidade, a razão da morte vicária de Jesus Cristo no Calvário. É que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas como o Senhor no Velho Testamento, Ele não só cobriu Adão e Eva com túnicas de peles de animais e foi derramado o primeiro sangue, como no tempo da lei o Senhor exigiu sacrifícios de animais inocentes para que o seu sangue cobrisse a ira de Deus sobre o pecado do homem, sobre a sua desobediência, e assim o justificava pela fé naquele sangue espargido dos inocentes animais. Assim veio, por fim, o tempo da correção, e Jesus Cristo, o seu Cordeiro, veio à terra exatamente redimir aquilo que tinha sido levado pelo diabo. E com o seu próprio sangue comprou os homens para Deus Pai. Portanto, meus amados irmãos, certo dia disse o Senhor: vinde a mim vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quem não andará nesta situação? Quem não tem procurado talvez refúgio e o resolver dos seus problemas noutros lugares, e não tem dado certo porque não dá certo? O vazio do homem só pode ser preenchido pelo bem ou pelo mal. E Satanás paga mal a quem o serve. E este vazio interior, quando é preenchido por Deus, então o homem encontra a real felicidade, encontra a real vida, encontra a real razão de viver os poucos dias que Deus lhe dá de vida na terra, quando ele é preenchido pelo Espírito Santo, com esta Sagrada Escritura que diz que é o pão do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Não é isto glorioso? Deus deixou para o homem a maneira de reconciliar-se com Deus através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Portanto, Jesus lançou este apelo ao pecador perdido para a sua restauração: vinde vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. É isso que o homem tem necessidade, cansados e oprimidos, mas acham descanso aos pés de Cristo. Já no Velho Testamento, o Senhor dizia em Isaías 55, 1-13: ó vós que tendes sede, vinde e comprai. Vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Sim, vinde e comprai sem dinheiro leite e mel. Falando-nos das coisas espirituais. É na realidade sem dinheiro que obtemos a salvação, porque ela não pode ser comparada com as boas obras. O que é que disseste, pastor? Exatamente isto. A Bíblia Sagrada diz aos Efésios 2, verso 8 e verso 9: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, para que ninguém se glorie. Não vem das boas obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Não vem. Deus deu o seu Filho ao mundo para que lhe não fossem imputados os seus pecados e assim restaurasse o homem e o reconciliasse com Deus. Lembrai-vos, filhos, que o ladrão veio matar, destruir e roubar, mas ele veio dar vida, é vida com mais abundância. Só com Jesus o homem pode ser feliz. Maria Madalena, aquela mulher de quem o Senhor libertou de 7 demónios, depois liberta, ela servia a Jesus. Tomou uma outra direção na vida. O cego de Jericó, quando ouviu falar de Jesus, clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Vê. E ele viu. E diz a palavra de Deus que ele o seguia. Mas a certo homem a quem Deus libertou da potestade de demónios, ele queria ficar com Jesus. Jesus não lhe permitiu, mas logo fez dele um evangelista. Ele disse: vai para os teus e relata quão grandes coisas Deus te fez. Quando o homem é libertado, é salvo, deve ter um testemunho: Jesus o salvou. Portanto, depois de ter passado por 2 estados, o bem e o mal, então este jovem fez de novo a sua escolha. Começou este homem a dar valor às coisas boas. Verso 17: tornando assim, disse: quantos jornaleiros em casa de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Começou a pensar naquilo que antigamente tinha com Deus, a sua comunhão que tinha com Deus, e agora
estava faminto das coisas de Deus. Diz a Bíblia que ele tornou a si. E isto revela que o homem tem na vida momentos